Então, gente, bom dia. Bom dia. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica. A gente estava falando aqui que nessa semana eu tinha mandado vários materiais para vocês. Um deles eram esses exercícios aqui para o Atenase, são exercícios extras para o Atenase, que eles a ideia deles é assim serem bem ativos, assim para forçarem vocês a trabalhar o vocabulário de uma maneira intuitiva, de uma maneira assim dedutiva, sem você precisar ficar olhando, né, o dicionário, o vocabulário. Vocês estão entendendo? Não tem exercícios de tradução. São exercícios de, assim, completar frase, de, assim, você colocar o verbo no tempo certo, ou na forma certa, né? Singular, plural, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa. Vocês estão entendendo, gente, como é que é o tipo de exercícios nessa apostila aqui? Ninguém está falando hoje, gente. Ninguém está podendo falar. Oi, professor. Sim, estamos entendendo. Oi, professor, Sim, estamos Alex. sim. Eu tinha visto Nino, bom outro dia. material, mas esse aí passou batido. Como é? Eu vi o outro material que o senhor postou, acredito que foi o depois desse. Esse aí eu não vi, passou batido. Sim. É bem Então, interessante. não, mas todos os materiais que eu postei, eles têm mais ou menos a mesma filosofia. A ideia é você traduzir menos e você Entender ler mais a questão da mais. gramática. Ler mais, trabalhar com o texto de uma maneira mais ativa, né? Bom, Tá dando para entender? com certeza. Porque às vezes a gente confia demais na tradução e a gente não aprende a língua. Hum, E, no sentido de que você sempre vai ter que olhar um dicionário, sempre vai ter que olhar o significado de uma é, palavra. até porque os artigos, né, professor? Por uma letrinha você pode fazer a tradução errada, né? Por um, assim, não entender bem o vocábulo, né? Aquilo ali, você pode fazer uma tradução errada e também ver a questão dos casos, né? Nominativo, onde ele está posicionado acusativo. Eu acredito que essa é a parte da gramática também muito importante. Sim, com certeza. Aí uma das coisas que ele tenta, assim, se você for pegar um material, assim, todo em grego, assim, tipo, se você for comprar um Novo Testamento, assim, direto da Grécia, que não seja, por exemplo, ou e não seja editado na Alemanha ou nos Estados Unidos, uma das coisas que é importante que você aprenda é assim o sistema numeral grego, né? Que se baseia nas letras gregas. Então, por exemplo, aqui você tem as letras, né, acompanhadas de um tracinho assim meio que na vertical, como se fosse um acento agudo solto. Eu não sei se vocês estão vendo. Não sei se dá para. Dá sim, professor.
Deixa eu ver aqui. Não, mas é porque eu estou tentando aqui ver aqui um negócio, e aí eu nunca usei essa ferramenta, mas parece que na videoconferência tenho uma ferramenta onde eu posso dar zoom no PDF sem sair da página. Tá entendendo? Aí Ah, legal. parece que eu posso rolar a página sem sair da videoconferência, sem ir para outra página. Então, olha, eu nunca tinha usado, então por isso que eu estou estranhando. Mas aqui, olha, Hellenikon Systema Arithmetios. Então, é o sistema grego dos numerais, né? Aí aqui, ó, tem uma tabela que diz assim, grama, letra, né? Axia, que é o valor, aí, e aí continua, né? Grama, axia, né? Então, é a letra e os valores. Então, aqui, por exemplo, alfa com um tracinho, né? Com a linha, esse tracinho aqui, aí vai ser 1, né? Pra gente. Então, isso aqui vai ser 1, aí beta 2, gama 3, delta 4. Deixa eu botar aqui. Deixa eu. Delta 4, aí Y5. Aí essa letra que parece com um sigma final, às vezes é chamado de estigma. Estigma, que tinha como se tivesse o valor de ST. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Estigma. Aí ela, às vezes ele substitui por um sigma tal, um sigma tal. Às vezes no lugar de colocar esse símbolo, coloca um sigma medial mesmo, né? E normal, um sigma normal, aquela bolinha e um tal para representar o 6, né? Aí, zeta 7, eta 8, teta 9, aí iota é o 10, e aí você, para poder fazer o 11, né, você teria que colocar iota alfa, tracinho. Vocês estão entendendo? Para fazer o 12, iota beta, tracinho. Para fazer o 13, iota gama, tracinho. Compreendendo? Tá dando para entender? Sim. Aí, capa, tracinho, é 20, lambda, 30, mi, 40, ni, 50, xi, 60, ômicron, 70, pi, 80. Aí, isso aqui é um outro sinal que ele ele foi usado assim durante muito pouco tempo no alfabeto grego. Ele veio do alfabeto fenício, mas que não, depois ele parou de ser usado no alfabeto grego. Ele é o copa, copa. Ele tinha um sinal, um som de que, copa. Aí o copa, ele é usado aqui nos numerais. Ele representa 90. Copa, 90. Aí, continuando aqui. Rho é 100. Aí sigma é 200, tal é 300, y é 400, φ é 500, chi é 600, psi 700, ômega 800. Aí tem esse outro sinal aqui que acho que ele é pouco usado, né? Acho que mas eu acho que ele também parou de ser usado, né? E acho que ele é chamado de Sampi. Sampi, se eu não me engano. Aí ele vale 900. Aí o mil agora eu acho que se eu não me engano, você usava o alfa e você colocava o traço embaixo para representar o 1000. Se eu não me engano, era essa a regra. E assim por diante, né? E normalmente as pessoas não contavam mais do que 10 mil. 10 mil era
o trilhão, tá, hoje em dia, né? Hoje em dia, o maior número que a gente usa normalmente não é o trilhão, né? Assim, para falar de dinheiro, porque a gente não tem 1 trilhão de pessoas, né? Mas a gente tem trilionários. Vocês estão compreendendo? Normalmente o maior número assim que se usava assim no dia a dia era o 10 mil. Continuando. Aí, artron é o artigo. Isso aqui, ó, lexicon tes grammatices. É o vocabulário da gramática, da arte das letras. Então, assim, por exemplo, ele vai aqui dar as classes de palavras primeiro. Então, arthron é o artigo, sabe? Arthron. Como é que se diz artigo em grego? Arthron. Substantivo, normalmente é onoma. Existe uma outra palavra, mas onoma é a mais antiga. Epíteton, adjetivo. Rema é o verbo. Metoché é o particípio. Vocês ainda vão ver ainda. Antonimiae são os pronomes. Antonimiae. Então, antonimia é pronome e antonimiae são os pronomes, né? Aí aqui ele dá algumas classes de pronomes. Anaforiqué, que é o pronome relativo. Deitiqué, que é o pronome demonstrativo. Tetiqué, que é o possessivo. Aí parou, né? Aí agora outra classe. Prótesis. Prótesis é a preposição. Prótesis. Epírema é o advérbio. Syndesmos é a conjunção. Syndesmos. Arsenicon é o masculino, classe, né? O masculino. Thelicon é o feminino. O deuteron é o neutro, que não é nem masculino nem feminino. O deuteron. Nenhum nem o outro. O deuteron, o neutro. Renicos, singular. Pletinticos, plural. Duicos, que a gente vai ver muito pouco, é o dual, que era um número, na verdade, que tinha em grego antigo, grego ático, né? Não é usado muito no koiné, não. Eu acho que nem acho que no Novo Testamento não aparece. Aí aqui, que significava, eram umas terminações que você usava para quando você tinha duas coisas que andavam juntas, né? Tipo os olhos, né? As mãos, duplas de coisas, né? Tudo bem? Vocês deu para acompanhar? Deu para visualizar aí? Sim, professor. Bem direitinho. Aí aqui ele tinha assim, ele continuava, né? Com a nomenclatura. Pitóceis são os casos que você estava falando. E no singular fica pitócis, com iota. No plural, pitóceis. E aí, então, bom dia. Bem? Aí, eu estou falando aqui do material que eu mandei aqui lá no Google Classroom, que ele tem, assim, uns nomenclatura gramatical em grego, né? Eu falei primeiro dos numerais gregos e depois, agora, estou falando aqui da nomenclatura gramatical. Aí aqui, pitóceis são os casos. Pitóceis são casos. É a terminação, né, que muda. Vocês já viram, né? Aí pitócis era o singular e pitóceis é o plural, casos. Aí como é que a gente chama, né, os casos? Euteia é o nominativo. Esse é o nome mais antigo do nominativo, euteia, que não significa nominativo, significa reto.
reto. É o padrãozinho. Euteia. Tá dando para ver? Euteia, eu estou na tabela aqui do meio. Não, pode. Tem que acompanhar. Procura aí. Eu coloquei para você. Não é para o pessoal da online, não. Eles estão vendo na videoconferência. É para você. O Euteia é o nominativo. Sim, esse é o nome mais antigo do nominativo. Mas hoje em dia eles não chamam mais de Euteia, lá na Grécia. Porque ainda existe o nominativo, né, no grego moderno. Eles chamam de onomastiki, ou onomastike. Porque que aí sim é nominativo. Onomastike, vem de onoma, né? O nome. Aí, aitiatike é o acusativo, tem a ver mais com causa. Não é bem o acusativo, dizem que foi uma tradução ruim para o latim, que o melhor seria chamar de causativo, aitiatike, mas que algum gramático traduziu para acusativos. Aí ficou. Nas gramáticas chamam de acusativo, por causa do latim, que chama. Algum gramático latino traduziu como acusativos. E aí ficou acusativo. E aí ficaria talvez uma tradução melhor, aitiatike, porque a aitia é a causa. É a causa. A genike é o genitivo. Genike. Dotike é o dativo. Cletike é o vocativo. Vocês conseguiram visualizar os casos, os nomes dos casos? Euteia, aitiatike, getike, dotike, cletike. Lembrando que o euteia pode ser chamado também de onomastike. Aí depois ele botava as phonai, que são as vozes, que tem a energetike, que é a ativa, a patetike, que é a passiva, e a messe, que é a média. E depois vocês vão ver que ela dá muito trabalho, a messe, a média. Aí aqui, chronoi, são os tempos. Enestos, que é o presente. Paratatikos, que é o imperfeito, paratáticos. Parakeimenos seria o perfeito. Eu acho que eu tenho dificuldade, essa palavra é grande. Hipersintélicos seria o mais que perfeito. Hipersintélicos. A tradução está em espanhol, se você ficar olhando aí. Pois é. Hipersintélicos é o mais que perfeito. Hipersintélicos. Aí, aoristos é o aoristo. O aoristo, ele mais ou menos, ele faz ele faz como se fosse o nosso perfeito simples. Ele não é, ele dá o nosso pretérito perfeito, ele dá meio que dá a ideia do nosso pretérito perfeito, mas não exatamente só a ideia do pretérito perfeito, ele dá umas outras ideias também, que depois a gente vai ver, mas na introdução a gente não vai ver, mas se você for estudar, continuar estudando, tem que estudar, né? Esse aqui, o aoristos, ele dá um certo trabalho também. Melon, que é o futuro, melon, as coisas que estão para acontecer ainda, melon, paradigma é um exemplo. Hoje a gente fala em paradigma, né? Mas paradigma é um exemplo, né? Que você dá, realmente é uma estrutura, né? Que você tem que perceber. Aí aqui, subindo aqui em cima, enclíceis são os modos verbais, enclíceis. Aí, horistique é o indicativo. Vocês só estão vendo o indicativo. Não, vocês viram o imperativo também. Acho que já viram o imperativo também. Então, horistique é o indicativo. Prostatike é o imperativo, né? A ordem, o conselho, né? O
fumando, né? Prostacticare, vou falar direito. Prostacticare é o imperativo. Eu te quer é o optativo. O optativo é uma expressão de um desejo, né? Que alguma coisa aconteça, né? Tipo, tomara que alguma coisa aconteça. Vocês só vão ver lá no avançado, se vocês forem estudar, né? Ou então fazer um curso de gramática intensiva, né? Só vendo gramática, aí vocês vão ver, né? O, o eu te quer, né? Que é esse optativo. Aí o hypotacticare é o subjuntivo. Hypotacticare é o subjuntivo, que você já conhece, né? Algumas gramáticas portuguesas chamam de conjuntivo, o subjuntivo. E no italiano também chama de conjuntivo. No português a gente chama de subjuntivo, no inglês também chama de subjunctive, e no espanhol também se chama de subjuntivo. Aí aparênfatos é o infinitivo. Eu acho que vocês ainda vão ver o infinitivo vocês vão ver ainda nessa introdução, mas ainda não apareceu ainda não para vocês. Aparênfatos, que é o infinitivo. Aí foneem é uma vogal. Foneem é uma vogal. Sinfonon é uma consoante. Foneem, vogal, sinfonon, consoante. Vejam que tem, né, uma semelhança, né, na formação da palavra, né? Foneem dando a ideia de voz, né, de som, e sinfonon, sin dá essa ideia de com. Então é consoante, com som, soa junto, né? Isso, achou um cognato, sinfonia, muito bom. Aí, pneuma é aqui, é o sinal que a gente chama de espírito, né? Pneuma, como é que a gente chama no grego? Pneuma. Aí, da ceia é áspero, como se fosse assim um cabeludo, ou como se fosse uma floresta. Às vezes você traduz assim como floresta, da ceia. Vocês estão entendendo? Mas aí no espanhol se chama áspero. A gente chama também de forte, né? De rude. Rude também a gente chama no português, né? Mas da ceia dá essa ideia de aspereza, de cabelo, de como é que chama? De floresta, né? Uma coisa assim, né? Aí, psilá é suave. Psilá dá essa ideia de simples, né? Uma coisa simples. Psilá, uma coisa raspada. Tá entendendo? Raspada. Psilá, suave. Aí é delicado, né? Psilá. Aí, sinairesis é uma contração junta, né? Sinairesis, uma toma junto, né? Contração, né? Contração. Pega junto, né? Assim, sinairesis. Aí tonoi são os acentos, né? Os tons. Tonoi. Aí você tem oxítonos, que é o acento agudo, paroxítonos, que é ele está chamando aqui de grave, mas é por causa que existe essa classificação no espanhol que chama de agudo, grave e esdrúxulo, que corresponde a agudo, grave e esdrúxulo, que é uma classificação que se usa também em Portugal, para oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vocês estão entendendo? Não é uma... Não significa outra coisa. Significa a mesma coisa. Acento na última, na penúltima e na antepenúltima. Tá entendendo? Aí, oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos. Aí, quando tem o circunflexo é perispomenos.
circunflexo, perispomenos. Meio que traduzido literalmente. Peri dá essa ideia de círculo ao redor de alguma coisa. Aí, perispomenos. Aí, barítonos é o átono. Barítonos é o átono. Vou acentuar átono, né? Barítonos. Pronto. Aí aqui ele vai ter, né, o vocabulário que você tem que aprender na primeira lição do Atenásia. É para vocês já terem aprendido, é para vocês saberem todas essas palavras aqui. Vocês, se não aprenderam, foram preguiçosos. Tá entendendo? Então, tipo, todas essas palavras aqui, vocês já deveriam já ter aprendido. A essa altura do campeonato, você era para você já saber. Então, se você não sabe, você tem que voltar lá no começo para poder aprender, reler o começo para poder aprender essas palavras. Então, robios. Tipo, eu sei. Não é porque eu estudo há 15 anos grego. Então, se eu sei, essas palavras são para serem fáceis. Então, tipo, é para você meio que saber. Então, robios. Robios, dessas ideias que mais me lembro, as que eu mais sinto familiarizada é o Agros, que é o que mais. O Ponei, o Ok e Grecoio, dá pra dizer, me pronunciar muito bem. E o que significa? Ok, o Agros seria tipo uma fazenda. Eu acho que o Alto Agros seria tipo um fazendeiro, se eu não me engano, mas eu posso estar errado. Roalturgos? Não, acho que foi ele mesmo, né? Não, o Alto Agros. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo, eu acho que não é. Esse aqui é o fazendeiro. É o fazendeiro. Ai, eu acertei. Roalturgos. Aí aqui o agros não é bem a fazenda, seria o campo. Isso. É o agro. O agro é pop. Agros é o campo. Aí, cleros, entre outras coisas, cleros, melhor dizendo, cleros, é a fazenda. A gente viu como a fazenda. Cleros. Significa outras coisas também, como herança, né? Isso. Aí, robios, não é tão difícil, robios. Eu lembro dessa que eu não consigo lembrar agora o que é, mas é muito familiar. A maioria delas são muito familiares para mim. Só que a tradução, assim, de cabeça eu não consigo. Mas é meio que tinha que saber já. O robios é a vida, né? E você fez a prova online? Fez? Não? Tá bom. Então daqui a pouco eu vou te dar uma prova aí para tu fazer. Aí aqui robios é a vida. A vida. Uma das palavras para a vida. Né? Isso. Eu estava lembrando da biologia, só que eu não sabia interligar. Porque eu lembrava de biologia com robios. O esti é como se fosse um está, existe. Aí georgei é tipo cultiva a terra, né? Trabalha na terra. Oikei é mora, tem uma casa. Aí ponei trabalha assim duro, difícil, pena, labuta. Aí calepos é difícil. Difícil. Calepos é difícil. Aí takalá, halepá, o halepá takalá, né, que as minhas estavam dizendo, né, que era as coisas belas são difíceis, né, uma frase famosa lá. Atenaios é o ateniense. Micros é pequeno. Micros é pequeno. Aí, pode ser também com muito ou pouco? Depois a gente vai ver o muito e o pouco. Aqui o micros é o pequeno. Aí macros é longo, né? Assim, largo, né? Aí esse uk aqui é não. Esse uk, não.
É como se fosse uma palavra assim, que significa uma coisa assim, tipo por isso, portanto, então, dá uma ideia de conclusão. Aí, alá é um porém, um mais, um no entanto, é uma da ideia de oposição. Alá, alá. E gar dá uma ideia de explicação, como se fosse um pois, porque. Aí, de dá uma ideia, é uma oposição mais fraca, um mais, ou então uma adição, assim, tipo um i. Aconteceu, aí. E o cai é uma adição também, é um i. Cai. Por que tem dois? Eles têm uma diferença? Tem mais do que dois. É verdade, falado. Em português também, não tem só i. A gente tem o i, mas também tem o que mais? E aí, a gente tem outras expressões para dar a ideia de adição, né? Aí aqui tem vários exercícios assim para completar, tá entendendo? Ó? Robios, Estin, Halepos. A vida é difícil. Não é para traduzir, é para completar. Então é para você pensar em grego, não pensar em português. Robios, Estic, Halepos. Você vai completando. Tá? Aqui ele dá, olha, o ro e o os. Nominativo, sujeito e atributo, sei lá, o predicativo do sujeito, né? Aí exemplos. Robios esti calos, micros desti rocleros. Tá vendo? Ele deu uns exemplos aqui. Esquiros igual a forte. Então, você vai completar, vai completando. Isso não é obrigado a fazer. Isso aqui são exercícios extras. Isso que eu mandei, que vocês podem ir fazendo. Como você faltou, você não fez, você consegue copiar isso aqui muito rápido, consegue? Eu vou tirar a foto e ir copiando agora. Vai, copia bem rapidinho. Bate a foto aí e copia bem rapidinho. Não, bate a foto aqui do. Era mais fácil, não. Do- Foi um pouquinho mais rápido. É, Realmente. Vai. pronto, já foi? Aí aqui, olha. Essas aqui também. Bate aí. Pronto. Aí já foi 5 mais 5, né? Uhum. Aí aqui mais 5. Vai. Espera, deixa eu. Aí já foi 5 mais 5 mais 5. Aí essas aqui. Sim. Agora você coloca o seu nome completo, CPF, e-mail, e aí responde essas 20 essas coisinhas aí para mim até 12 horas. Se quiser ir lá pro canto. Isso. Pronto. Aí, gente, vocês aí estão me acompanhando ainda, gente? Vocês foram embora? Não, estamos aqui. Sim. Então eu mandei assim alguns livros para vocês, né? O último que eu mandei foi esse aqui, ó, o Diálogos, Práticas de Grego Antigo, do Santiago Carbonell Martínez. Eu comprei ele há pouco tempo. É um sacrifíciozinho comprar esses livros, porque não... Comprar os livros... São livros da Espanha, né? Então, nunca é barato. Então, eu comprei e aí eu mandei escanear aqui, procurei aqui
em Fortaleza, qual era o... Então tem aqui a segunda chamada, são alguns desses exercícios lá para fazer tem esse documento do Google aqui, cada pessoa que entrar tem sua cópia do documento. E aí a pessoa vai, não sei, vai fazer, talvez faça e já fique salva. Talvez não tenho certeza se salvando já fica salva, mas se não ficar salva, a pessoa pode depois baixar, né, o documento, editar e depois fazer o upload de novo. Isso para as pessoas que faltaram a prova, a primeira chamada. Então, essa aqui é a segunda chamada, é uma prova diferente, baseada naqueles exercícios ali que eu estava mostrando. Aí tem 20 frases para completar. Tudo bem? Para quem for fazer a segunda chamada, quem não fez a... não, acho que não sei se eu nem estou mostrando para vocês. Deixa eu ver se eu mostro. Pronto. Então aqui Vocês já estão vendo já ou não? Sim, professor. Então tá vendo, avaliação parcial, grego 1, segunda chamada, né? Então, Correto. aí aqui tem aqui umas frases para completar. Tem aí, são 20 frases. 20 frases para completar. Tudo bem? Aí isso aqui é a segunda chamada, de quem não fez a primeira prova. Aí voltando lá para outra página. Aí aqui, fora aqui, então vocês têm até 12 horas aí, quem não fez a primeira chamada, para poder fazer a segunda chamada. Aí aqui. Com licença, professor. Oi. Tô Professor, ouvindo. é o seguinte, a atividade de segunda chamada, a atividade de segunda chamada, ela está atribuída para nós todos, não é isso? Isso, mas não é Não precisa necessário que fazer, né? todos façam, não. Ok, É só tá porque eu só na não dúvida. Eu pensei que configurei podia estar atribuída para... para mim. Oi? Não, eu fiquei na dúvida se tinha sido atribuída para mim como se eu não tivesse feito a prova, porque eu fiz, né? Não, Mas tá eu tudo certo atribuí a então, né? todos, porque eu não tinha como eu fazer pelo menos eu não pensei em configurar isso aqui. Deve ter uma maneira de configurar para não atribuir a todos. Mas olha, se vocês quiserem ver a, a prova, a questão da primeira prova, olha, eu ainda não assim olhei direitinho, mas assim tem aqui, olha, tem assim 16 pessoas que colocaram aqui que fizeram, tá entendendo? Pode ser que alguém mais tenha feito, mas não esqueceu de fazer essa parte de ir colocar aqui no no coisa, né? No Classroom, né? Assim, o PDF. Vocês perguntaram alguma coisa aí? Raul? Sou eu, professor Raul. Eu tive uma dificuldade para envio. O senhor recebeu a minha? Por favor. A sua prova, você está dizendo? Isso. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu posso olhar quem colocou aqui. Quem é esses 16? O, quem foi aqui e colocou aqui foram Alex, Clarice, David,
Espera aqui. Tá. Vou botar aqui de novo, aqui em cima. Alex, Clarice, David, Glideson, Ian, Igor, Johnny Célio, Magno, Moisés, Paulo César, Rafael Mesquita, Raul Cornélio, Sara Moura, Thaís Guerra, Tainara Costa, Tayeli Santana. Acho que foram esses que botaram o PDF. Tem algumas pessoas que talvez tenham feito lá só o formulário do Google, mas não tenham feito o PDF para colocar aqui. Tudo bem? Mas o PDF eu recebi só 16. Depois eu vou dar uma olhadinha lá porque eu acho que tinha pelo menos um aluno que não estava tendo acesso ao Google Classroom. Então, talvez esse número aqui, desse 16, seja 17, né? Tem um númerozinho a mais. Raul, você viu o seu nome lá? Vi sim, professor. Muito obrigado. Então, tranquilo. Então, ali A Nina não está com acesso ao Drive, mas não fez a prova, Nina? Se fez, tá tudo tranquilo. Pois é, tá tudo tranquilo. É só porque me dá mais trabalho de eu colocar assim os resultados todos num lugar só. É porque eu depois eu vou ter que ir lá no Classroom e aí digitar assim, a sua nota lá a partir do formulário. Tá entendendo? Eu vou ter que olhar o formulário, olhar a sua nota, aí eu vou lá no Classroom, aí eu digito, né, a sua nota no Classroom, para poder o Classroom servir de controle para mim. Entende? É só isso. Entendi. Que eu tenho que fazer. Isso também vale para outra pessoa que está sem acesso, né, ao Classroom. Meiriane, né? Mas, Meiriane, você fez, né, a primeira chamada? Aqui diz que não observa. Estava dando erro aqui no meu microfone. Eu fiz no formulário, tá? Na primeira chamada. E aí deu certo, né? Você conseguiu, enviou, né? Consegui, deu certo. Sim, sim. Então depois eu vou olhar, eu vou transferir aqui, botar a nota aqui nessa atividade aqui para você. Combinado. Sim, o que eu ia agora falar do livro novo, né, do Diálogos. Deixa eu mostrar aqui, né, o livro novo aqui para vocês. Então eu fiz, né, eu comprei o livro lá da Espanha. Não é fácil de comprar. Não tem aqui no Brasil. Tem que comprar online, né? E aí eu comprei e aqui eu mandei escanear numa gráfica aqui e mandei para vocês o PDF. Aí aqui também eu coloquei para vocês o método Logos e o método Polis. Esse vocabulário ilustrado é do método Logos. É um site que tem várias figurazinhas que é legal para o método Logos. Então, o método Logos, ele serve para você fazer tipo uma leitura também sem traduzir. Não é para você traduzir, para você entender. Você lê entendendo. Se você for traduzir,
traduza uma palavra que você não entendeu, alguma coisa assim. Mas é para você. A ideia é que você vá adquirindo as palavras pela leitura. Então, tipo, porque a questão gramatical, vocês já estão já prontos para começar a ler já esse livro já. Não é impossível vocês começarem a ler, não. Vocês, no ponto em que vocês estão de estudo de gramática, já dá para começar a ler ele já. E aí, olha, aqui ele também vai dar tudo, vai tentar mostrar as coisas em grego, né? Olha, kalos, douro. Vai tentar fazer, tem um capítulozinho de alfabetização, né? Mas essa parte vocês podem passar muito rápido, que eu acho que vocês já, se não aprenderam isso aqui, pelo menos vocês também não já estão virgem. Vocês vão conseguir já ler, passar por essa primeira introduçãozinha aqui rapidinho. Aí, essa parte aqui, olha, é interessante. Deixa eu ver se eu... Bem aqui, mostra aqui para vocês, aqui, ó. Homiló. O que é homiló? Homiló. Homiló. O que o cara tá fazendo? Homiló. Ele está pregando, falando, orando. Isso, falando. Homiló. Ele tá falando. Homiló. E o outro cara, grafo. O que ele tá fazendo? Grafo. Escrevendo. Isso, grafo. Ele tá escrevendo, né? Ó. Homiló, grafo. E horó. O que é horó? Ele tá fazendo o que com as estrelas? Horó. Apreciando, não? Apreciando? Observando. Com o quê? Horó. As estrelas. Observando. Mas observando ele tá... Como? Mais simples. Horó. Olhando. Vendo. Olhando. Vendo. Isso. Então ele está olhando, está vendo as estrelas. E aqui, o outro rapaz, ó. Acua. Ouvindo. Hã? Ouvindo. Ele está ouvindo. Né? Ele está ouvindo, né? Acua. E olha, filó. O que é filó? Vocês já viram filó? Amando, né? Eu amo, né? Então, homiló, eu falo. Grafo, eu escrevo. Horó, eu vejo. Acuo, eu escuto. Filó, eu amo. Eu amo. Aí aqui, egó. O que é egó? Eu. Ó, su. Tu. Isso. Aí aqui, calos. Belo. Bonito. Belo, né? Cacos. Feio. E aí também depois vai ganhar o sentido de bom e mal, né? Vocês estão entendendo? Primeiro sentido é de belo e bom. Melhor, belo e feio, né? Calos, cacos. Belo e feio. Mas depois ganha o sentido de bom e mal. Tudo bem? Ok. Aí é que ele dá o nome aqui dos sinais também, em grego, olha.
diáresis, apóstrofos, coronis, né, que é as contrações, né, telestigmé, o ponto final, mesestigmé, que é o ponto médio, hipostigmé, que é a vírgula, hiperteleia stigmé, que é o ponto e vírgula, que aqui é um ponto de interrogação, né? Aí ele vai dar umas frases, né? Uns logoi. Tisestin, quem é? Theosestin, é um deus. Helenikos Theosestin, é um deus grego. O Hermes Helenikos Theosestin, o Hermes é um deus grego. Não deu. Tudo bem? Uhum. Aí aqui, Tisestin, quem é? Theaestin, é uma deusa. Helenike Theaestin, é uma deusa grega. É a Reatena Helenike Theaestin. Atena é uma deusa grega. Aí ele continua. Tisestin, Anerestin, é um homem. Anerestin é um homem. Kalos Anerestin é um belo homem. O Apolônios Kalos Anerestin, o Apolônio é um belo homem. Tisestin, quem é? Gynestin, é uma mulher. Kalé Gynestin, é uma mulher bela. Helene, Kalé Gynestin, Helene, Kalé Gynestin, Helene ou Helena é uma mulher bela. Aí vai ter um bebê também na história. Tisestin, quem é? Paidionestin. Paidion aqui é para dizer menininho, bebê, né? Kalon Paidionestin é um belo menininho, um belo bebê. O Apolódoros, Kalon Paidionestin. O Apolodoro é um belo menininho, um belo bebê. Então, aqui é para ser diferente porque está no neutro, né? Paidion é neutro. Kalon Paidion é neutro. É um menininho, né? Tem um diminutivo, né? Esse íon. Aí aqui vai ter um desenho aqui da Acrópole da Atenas Antiga, né? Aí vai ter os deuses, assim, Oiteoi, Antropoi, Caeteria, né? Deuses, homens e monstros, né? Uma coisa assim, né? Aí Dioniso, Hephaistos, Hefesto, Apolo, Zeus, Hermes e Ares, Deus da guerra. Então vai ter aqui, né? Esse texto vai falar desses deuses. Então vai ter aqui. Então o objetivo não é você ficar traduzindo. Eu traduzi algumas coisas aqui, mas não é para você traduzir. É para você já pegar os nomes em grego e aprender os nomes em grego. Depois, se você quiser aprender as palavras, e aí você tenta... como é que eu posso explicar? Pegar, né, ir aprendendo as palavras em grego. E na sua cabeça você associa o que é que significa. Tá dando para entender? Não tente pegar o dicionário e traduzir o texto inteiro. Não é o objetivo. O objetivo é ler os textos, né, o mais rápido possível, compreendendo o que você puder compreender e ler talvez mais de uma vez os textos para compreender mais. Tá entendendo? Você talvez tenha que ler diariamente esses textos. Isso você também pode fazer com a Atenase, mas o Atenase vai te dar vocabulário, né? Mas esse livro aqui não. Esse livro não vai te dar o vocabulário.
o vocabulário melhor, o vocabulário traduzido. Ele vai te dar o vocabulário, mas ele não vai te dar o vocabulário traduzido. Você vai ter que, se você quiser procurar a tradução, você vai ter que procurar no site. Ou no dicionário, se você tiver um dicionário. Tudo bem? Aí, por exemplo, aqui, você pode praticar aqui. Quem pode ler um parágrafo aqui para mim? Dionisos, Helênicos, Theos estim. Continue. Kai Hephaestos, Helênicos, Theos estim. Ho Dionisos, Kai. Ho Hephaestos, Helênicoi, Theoi estim. Este Kai Apollon, Helênicos, Theos. Nai Kai Ho Apollon, Helênicos, Theos estim. Ho Dionisos, Ho Hephaestos, Kai Ho Apollon, Helênicoi, Theoi estim. Isso. Aí uma coisa aqui que você tem que aprender aqui é Nai, Udamos. Deu para entender o que é Nai, Udamos? Deu, né? Deu ou não? Sim, é uma afirmação. O que é o sim? Nai. Como é? O sim é o quê? Qual dos dois? Nai. Nai. Em grego moderno, né. Mas no grego antigo é nai. Udamos Não. é assim, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Udamos. Aí aqui o importante é você ir entendendo aos poucos. Lembrando que ponto e vírgula é uma pergunta. Então, você tem que dizer assim: Esti kai Apollon Hellenikos Theos? Nai. Kai ho Apollon Hellenikos Theos esti? É uma pergunta e uma resposta. Vocês entenderam a pergunta e a resposta? Este kai Apollon Hellenikos Theos? Nai. Kai ho Apollon Hellenikos Theos esti? Entenderam? A pergunta e a resposta? Sim, 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 professor. senhor. Deu para entender, né? Uma coisa que tem que entender também é que o Kai aqui ele está funcionando como se fosse um também. Um também. Viu? Ele não é só um i, ele é um também. Bom, aí aqui eu peço para que vocês leiam, né, o livro durante a semana e que aproveitem o livro, tá bom? Aí, deixa eu fechar aqui. Deu uma travada. Então, eu peço que vocês leiam o livro durante a semana, né? Vale a pena fazer a leitura do livro durante a semana. Tem esse vocabulário ilustrado. Tem um site todo dedicado a esse livro, que é esse site aqui. Só que eu botei aqui na página do vocabulário ilustrado, que ele vai ter uns PDFs com vocabulário ilustrado. Para cada capítulo ele vai ter um vocabulário ilustrado com figuras. Então aqui, por exemplo, antropos. Tem aqui, né? Um homem e uma mulher. Antropos. Nai. Udamos.
Estin. Aí ele traduz para o latim, que é para... Porque se você está estudando grego, você já estudou latim, né? Est, eissin, sunt. Então é e são, ou está, estão, né? E aí por diante. Matemáticos, olha, vai falar de alguns homens, algumas profissões. Matemáticos, músicos, filósofos. Matemáticos, matemáticos, músicos, filósofos. Aí ele vai falar do artigo, artron, o, ré. Vai falar dos números, aritmos, né? Aritmos. A poetria é uma poetisa, poetria. Hiereia é uma sacerdotisa, hiereia. Basileia é uma rainha, Basileia. Theos é um deus, Thea, uma deusa. Therion é um monstro. Mende, né? Por um lado, por outro, né? Non, não, né? Como é que se diz não em grego? Uk. Capítulo. Kefalaion. Tis, quem? Quem é? Tis. Romaikos, romano, de Roma, né? Helenikos, da Grécia. Sed, alá, o porém, mais, né? Renikos, singular. Pletintikos, plural. Gramatike, a gramática. Kai, é um i, é um também. Ara, é uma palavra que serve para poder fazer uma pergunta. Por acaso. Tudo bem? Então tem aqui esses vocabulários ilustrados que é para ajudarem, né, a leitura. Aí aqui ele dá também alguns materiais complementares para essa... E aí tem um vocabulário online, que você pode consultar, um vocabulário grego e espanhol. Cadê? Onde é que está aqui? Acho que é nessa imagem aqui que tem que clicar. Ainda está carregando. Então, tá aqui. Vocês estão vendo o vocabulário online desse livro? Então, gente... Positivo, professor. Sim. Aí tem aqui uma tabelona, já ele começa aqui com a tabelona, né, com as palavras em ordem alfabética, a tradução para o espanhol. E você também pode pesquisar aqui usando aqui essa... Não precisa ter o teclado grego, você pesquisa aqui usando essa tabela aqui de conversão, né? Aí ele diz assim para procurar sem espíritos e sem acentos, né? Só usar essa tabela aqui de conversão. Então vamos dizer assim, vamos ver assim, por exemplo, se você quiser procurar logos, eu procurei aqui logos, não achou logos. Estranho, né? Deveria ter logos. Deixa eu ver se eu procurar antropos. Sim, é porque eu tô no meu teclado, eu tô
estou no teclado grego, aí por isso atrapalhou. Logos, vou dar aqui. Pronto, agora funcionou. Aí aqui, ele deu logos, aqui ó, logos, conversação, discussão, palavra, explicação, condição, termos de acordo, né? Substantivo. Axiólogos, axiólogo, memorável, digno de menção, álogos, álogo, irracional, selvagem. Esse álogos depois vai dar a palavra cavalo, em grego moderno, álogo, álogo. Aí aqui, por exemplo, se eu pudesse botar antropos, deixa eu ver, espera, falta o R. Aí que eu botei aqui, já apareceu lá, antropos. Ser humano, homem. Antropos. Filântropo, generoso. Antropos, antropo, ré. Ser humano, homem. Hombre. É espanhol, né? Todo mundo entendeu como é que funciona esse vocabulário aqui? Era bom até eu botar o link aqui. É mais um vocabuláriozinho para vocês ficarem usando aqui no dia a dia de vocês. Eu vou mandar aqui no grupo, na conversação, para vocês salvarem aí. Aí Aí acho que eu vou colocar aqui também, né? Método Logos. Vou salvar aqui. Deixa eu voltar aqui, compartilhar. Esta aqui. Sim. Vocês estão vendo aqui já de novo a sala de aula do Google? Então, gente, fala aí, gente. Sim, professor. Não estou ouvindo, não. É porque vocês acham que eu fico olhando a tela do negócio o tempo todo, mas eu não fico olhando sempre. Aí sim. Aí aqui eu também mandei para vocês o método Polis. Mandei para vocês também o método Polis. Mandei duas edições do método Polis. Essa aqui, o método Polis também tenta trabalhar assim parecido com o do método Logos, no sentido de ser só assim em grego, mas ele coloca algumas coisinhas em ele fez essa primeira edição aqui que tinha em francês e italiano e alemão, mas eu só consegui o PDF do alemão. E tem também esse outro que tem umas partes que foi já uma segunda edição,
que eu consegui o PDF em inglês. Esses livros eu não tenho, eu tenho que comprar também, né? Fora, eu não tenho. Eu comprei uma versão, mas que eu pensei que fosse seu livro, mas na verdade era só um auxílio ao professor para usar esses métodos. Então não era o livro completo, era só assim um auxílio para o professor, com alguns exercícios corrigidos e algumas dicas de didática, né? Aí aqui, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui está em alemão. E aí você pode estranhar e... Não, o professor está em alemão e não sei o quê. Não olhe o alemão, não preste atenção no alemão. Tente entender o grego. Deixa para lá o alemão. Ou então usa o Google e traduz o alemão. Mas o importante é o grego. Deixa eu mostrar aqui como é que é. Esse aqui, essa primeira edição, tinha 12 lições. Esse aqui é o Rico, né? O autor do livro. E esse aqui é uma versão em desenho dele, né? Ele aparece, né, no livro e como personagem. O Christopher Rico. Ele tem alguns vídeos no YouTube e algumas aulas gravadas disponíveis no YouTube para poder vocês assistirem. Pesquisem o nome dele e o método Polis. Sim, olha. Aí aqui, ó, por exemplo, isso aqui era para você ouvir, né? Tem um site do Polis para vocês ouvirem, né? A gravação aqui do alfabeto e tudo mais. Aí aqui, deixa eu descendo aqui. Mas isso aqui não é importante, isso aqui você já sabe. Ou deveriam já estar sabendo. Mas se quiserem rever, dá uma olhada. Aí, aqui tem primeiro capítulo de João. Esse aqui tudo é só para o iniciante poder fazer os exercícios, né, que vocês já deveriam ter feito, né, de copiar várias vezes as letras, escutar, né, o alfabeto, escutar, né, leituras. Aí é que começa mesmo aqui, ó. A parte legal é essa aqui, ó. To didagma to proton. To didagma to proton. Que é a primeira lição, né? Aí, ó. Didascaloseimi. 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 Era para vocês já saberem o que significa. Vocês sabem o que é didascaloseimi? Didascaloseimi. Didascaloseimi. O que significa? Eu sou o professor. Isso, didascaloseimi. Aí tá aqui o professor e 2 alunos, né? Aí, um aluno se chama Nicanor e a outra Bernike. O Nicanor é o Romatetes e a Bernike é Hematétria. Então é o aluno e a aluna, o discípulo e a discípula. E o Cristóforos é o didáscalos, o professor. Aí tem a conversação. Cristóforos. Kairete ego Cristóforos. Cristóforos onomamoiestin. Kaisu ti onomasoiestin. Tis ei ara Stefanos eisu? Ele pergunta.
Ele fala, né, quem é, pergunta várias coisas. E o Nicanor, Stefanos, o Keimi, ego Nicanor. Nicanor onomamoiesti. Cristóforos, ego didascalos eimi. Caisi, Nicanor, tiesi. Nicanor, didascalos o Keimi. Matetes eimi. Cristóforos, kai rimeis, nai, roidio, ekei laluntes, tionoma riminestin. Nicolaus, tionoma reminestin, onomamoi Nicolaus. Alexandros, kai onomamoi Alexandrosistin. Cristóforos, Alexandre, tos moito biblio, eucaristosoi. Aí, então, o Alexandre Didas, Altoi, to biblium. Eucaristosoi, ego galos em mi. Caisu, Nicanor, Otene. O que mi Helen, alá apo Spanias. Helenique glossa discolosesti. Cristóforos, o que alá eucoposesti. Alá discolos. Siga, Nicanor. Ego didascalos em mi, kai rimes matetai este. Rimes in scolae este. Rimes mantanete. Signomen ecce didascale. Su didascalos ei, cala remes matetai esmen. Roide matetai fronimoiesi. Kai helenique glossa discoloesti. Aí é que você vai entendendo pelo contexto. Depois, se você quiser procurar um vocabulário, você procura. Aí, olha aqui, o importante aqui nessa lição seria você pegar o verbo em mi. Então, ego didascalos em mi. Eu sou o professor, um professor. Su matetes ei. Su ei. Tu és o discípulo, um discípulo, o aluno. Helenique glossa discolos estin. Estin. A língua grega é difícil, discolos. Aqui é uma outra palavra para difícil, discolos. Remeis galoi esmen. Nós somos franceses. Esmen, somos. Remeis en escolei este. Humeis en escolei este. Vós estáis na escola. Foi matetai, fronimoi, sim. Os discípulos, os alunos são sensatos. São, sei lá, espertos. Agora eu não lembro o que é fronimoi. Mas isso não é importante. O importante é o ei sim, para você aprender o são, estão. Então, emi, ei, estin, esmen, este, ei sim. Aqui são as 6 pessoas, né, do verbo emi, no presente, né? Emi, ei, estin, esmen, este, ei sim. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Aí ele tem umas perguntas assim, umas perguntas de compreensão. Tis estin Cristóforos. Aí você teria que responder em grego. Responderia assim, didascalos estin.
Deu para entender? Aí, ara didascalos estin Nicanor. Aí tem já como começo da pergunta, da resposta. U. Matetes estin. É um aluno. Matetes estin. Aqui, ara didascalos estin Nicanor. O Nicanor, ele é professor? Não, ele é aluno. Tis estin Nicanor. Quem é Nicanor? Aí você poderia dizer assim, Nicanor é Matetes. O que mais que ele disse que ele era, hein? O Nicanor? Ele disse que ele era Ukestin Helen alá apo Hispanias. Ele disse que ele não é grego, mas da Espanha. Aí você não poderia botar Ukeimi, você teria que botar Ukestin Helen, alá apo Hispanias, mas da Espanha. E aí por diante, você faria, né? Assim, respondendo tudo em grego. Aí aqui ele está mostrando aqui alguns pronomes, né? Aqui, ó. Ego, moi, si, soi, remeis, remin, filmeis, remin. Então aqui está mostrando no nominativo e no dativo, que a estrutura para poder fazer a pergunta do nome, qual é o seu nome, né? Usa o dativo que ele está ensinando. Onomamoi Nicolaus. O meu nome, usando o dativo de posse, é Nicolau. Ti onomassoiestin. Qual é o seu nome? Aí, onomahemin Nicolaus kai Nicanor. O nome de vosso, o nosso nome, ela dizendo, o nosso nome é Nicolau e Nicanor. Tionomahuminestin. Qual o nome de vós? O vosso nome, né? Aí aquele, dos moi biblium, me dá dê para mim um livro, né? Eucaristó soi, eu te agradeço, eu agradeço a ti. Dos remin to biblium, dá para nós o livro. Eucaristó humin, eu agradeço a vocês, a vós. Tionomassoiestin, qual o nome, o teu nome, né? Tionomassoiestin. Kairete é igual mateté em mi, você deveria completar. Aí vai completar o diálogo, né? Tionomassoiestin é igual Nicanor. Onomamoi, tarará, Nicanor. Aí acho que na verdade deve ser Onomamoi Nicanor. Caiagó Filipos. Onomassoi, não, Onomachimin Nicanor Cai Filipos. Aí para completar, esses aqui seriam para completar. Esse livro aqui era um rascunho. Depois, a segunda edição, ele melhora para tentar fazer essas conversações ficarem mais fáceis de você progredir. E tem um site com vários áudios para você ouvir. Aí aqui o Diálogos, ele também é uma tentativa de fazer isso aí. Ele diz assim na introdução, concentrados normalmente como normalmente estamos no estudo da gramática e na prática da tradução de textos literários clássicos, frequentemente nos esquecemos de que o grego antigo e o latim eram línguas usadas pelos antigos para se comunicarem em seu cotidiano e expressarem sentimentos e emoções. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma competência linguística abrangente que envolve a capacidade de compreender e produzir textos tanto escritos quanto orais já surge entre muitos professores de literatura clássica como objetivo fundamental ao qual a formação acadêmica de nossos alunos deve aspirar. Partindo da ideia de que o grego antigo deve ser uma aquisição mais valiosa para a areté pessoal do que útil para a vida dentro de um sistema produtivo,
O Diálogos nasceu com a intenção de ser um método ativo, que torna o processo de ensino-aprendizagem dessa língua uma experiência significativa e motivadora para tanto propõe diversos tipos de atividades focadas em aspectos da vida cotidiana na Grécia Antiga. Então esse aqui foi o último livro que eu adquiri. Ele vale a pena vocês lerem. Ele também vai fazer essas brincadeiras assim com a questão de diálogos. A ideia é você fazer práticas de diálogos. Eu não sei se eu tenho como fazer. Eu acho que tenho como fazer de vez em quando alguma coisa assim como essas aqui com vocês. Mas vocês também podem tentar usar o livro com algumas pessoas, né, para poder tentar assim brincar de conversar. Vale a pena. Olha aqui os símbolos, olha que tem, ó. Acuo, roró, pleró é completar. Grafo, escrevo. Anagignosco, leio. Anagignosco, leio. Sindiadzo, eu junto, eu ligo, né? Sindiazo eu ligo. Dialegomai, eu converso. Apocrinomai, eu respondo. Protoidiálogo, ego, su. Eles são aqui. Esse livro é do mesmo autor daquele outro. Nai, sim. O da Mos, de jeito nenhum, não. Kaire. Kaire é para uma saudação, né? Alegra-te. Oh, oi. Kaire. Pós-eques. É tipo, como você está? Pós-eques. Kalos. Bem. Kalos. Belamente. Beleza. Kalos. Cacós. Ruim, né? Tô ruim. Kalos. Cacós. Karim soy homólogo. Então, obrigado, né? Ele está dizendo aqui, ela está dizendo obrigado, né? A flor, né? Karim soy homólogo. Então, ele aqui já faz um obrigado diferente lá do polis, né? Karim soy homólogo. Deomaisu é tipo, eu sinto muito, né? Me desculpe. Deomaisu. Então, Karin soy homólogo. Então, seria eu agradeço para você, né? E Deomaisu seria sinto muito, né? Deomaisu. Anoigo to biblio. Eu abro o livro. Anoigo to biblio. Siga. Silêncio. Siga. Ti estituto. Ti estituto. Tuto este biblion. Tuto biblion esti. Tuto este biblion. Nai? Kalos? Ti estituto. Tuto este biblion. Tuto biblion esti. Ti estituto. O que é isso? Acuo. Eu escuto. O catanô, eu não compreendo, né? O catanô. Aí, o gignosco, eu não sei. O catanô, eu não entendo.
o gnóstico? Eu não sei. Ah, bom. Pos legetai Roma Hellenisti. Pos legetai Roma Hellenisti. Rome. Rome. Como se diz Roma em grego? Pos legetai Roma Hellenisti. Rome. 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 Como se diz Roma em grego? Rome. Essas daqui são perguntas para... São coisas rapidinhas que você pode aprender fácil, fácil. Aí, rodidáscalos ou matetés? Rodidáscalos ou matetés? Matetés. O professor, o discípulo, o aluno. Grafo, anagnosco. Eu escrevo, eu leio. Dialegomai, eu converso. Mefliare, não fale coisas sem sentido. Bar. Ele aqui está falando coisas sem sentido. Blá, 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 blá. Bar. Isso é o blá, blá, blá do grego. Bar. Mefliare, não fale coisas sem sentido. E depois na Atenásia aparece essa frase. Não fale bobagem, não fale coisas sem sentido. Mefliare. Dinamai esbainei. Eu posso entrar? Dinamai esbainei. Nai. O damos, né? Nai. Esbainei. Entra. Entra. Dinamai esbainei. Eu posso entrar? Aí. Catison. Senta. Catison. Senta. É claro que o cachorro não vai sentar na cadeira, né? Mas aquele colocou a cadeira para ajudar, né? O que a gente fala pro cachorro normalmente? Senta, né? Mas ele botou uma cadeira. Então, Catison. Então, se eu tivesse uma pessoa aqui, eu diria Catison. Senta. A pessoa sentaria. Catison. E aí aqui também tem as letras, tem uma gravação no site para vocês ouvirem. Aí aqui algumas páginas a gráfica digitalizou de cabeça para baixo, mas isso aqui era para você só copiar, né? Era para você copiar. Alfa, gama, beta, você copiar, né, as frases. Aí aqui ele está falando algumas dicas de pronúncia moderna, né? Então aqui, por exemplo, ai no grego moderno é. Então, esfera fica esfera. Aí, alfa y no grego moderno, mais uma foneem, uma vogal, ou beta, gama, delta, lambda, mi, ni, si, ró, fica av. Então, auletriz fica avlitriz, que seria, né, hoje? Um tocador de aulo, né? Que é essa flauta de duas partes, né? Bipartida. Mas as consoantes kappa, pi, tal, ki, fi, teta, sigma, tem o som de af. Então, auturgos vai ter o som afturgos, que é o camponês, né? YJ vai ter som de I. Então, Keiron, que é o famoso Minotauro, vai ter som de Hiron, na pronúncia moderna, Hiron. E aí, a mesma regra vale para YY. Vai ter som de Ev, aqui, então, Evangelion, vai ter o som de Evangelion, que é o Evangelho, né, a Boa Nova. E
quando tiver essas outras letras, vai ter som de F. Então, F, Eucaristó, eu agradeço, vai ter F Haristó. Eu agradeço, né? Obrigado também, você pode dizer em português, né? Obrigado. Eucaristó. Então, aqui ele está dando aqui, ó, ele chama a pronúncia moderna de historique phoné, a pronúncia histórica. E a pronúncia erasmiana ele chama de erasmiaque phoné. Não sei se deveria ser, aqui foi um erro de digitação, deveria ser erasmique phoné. Aí que ele vai, por exemplo, Y, Omicron iota, vai ter som de I. Então, inos, e oinos, que é o vinho, vai ter som de inos. Uranos é a mesma pronúncia. Aí aqui com iota subscrito você pronuncia A, I, A, ou ai, né? Ou I, E, ou I, na pronúncia moderna, né? O, oi. Então, assim, na pronúncia erasmiana, né? Ela seria um O, e E, né? Vai ser pronunciar E e Oi também. Aí aqui, esse aqui vai ter gama, vai ter som gama capa, gama ri, vai ser botou um J aqui porque no J no espanhol tem som. Ni, xi, vai ser unts. Angelia foros, seria tipo um carteiro, né? Angelia foros. Sphinx, acho que faltou um gama aqui. Não, é esse mesmo. Sphinx. A esfinge. Aí ele vai dar aqui umas palavras aqui para você ler, mas isso aqui tudo é mais para aprender a leitura. Vale a pena, né? Vocês darem uma revisada, né? Nessa parte da leitura. E ele vai dar aqui, olha, umas características, umas nomenclaturas gramaticais das letras, né? Então, você completa aqui, ó, pleró, bota as vogais, ó, foneenta, são as vogais. Sínfona, helica, as consoantes labiais. Então, beta, pi, quais são? Fi e mi, aqui. As consoantes sínfona odontica, as consoantes dentais, seria o delta, o tal e o theta. Aí a sínfona laríngica, as consoantes velares, laringais, né, guturais. Então, gama, capa e ki. Aí o psi e aqui o zeta vai ser as sínfona dipla, as consoantes duplas. O zeta, não sei porque o zeta foi colocado aqui. Ele poderia ser colocado aqui, que era melhor. Ter sido colocado bem aqui. Ele foi parar aqui, mas tá como se fosse junto com as labiais, deveria estar junto das dentais. Aqui a sínfona rínica, que é as nasais, deveria ser o mi e o ni. Sínfona rínica, as nasais. A sínfona glossica, eu não sei quais. Agora eu fiquei em dúvida o que são as glossicas. Ele diz que seriam as que usam a língua, né? Não sei quais que estão faltando. Mas aí a sínfona sirística
deve ser o sigma, né? E qual seria a outra? O Rho, um desses aqui deve ser o Rho. Rho. Eu não sei se eu glossicar, o Rho. Se esticar, com certeza é o sigma. Então aqui tem você iria completar, né? Agora nem eu de cabeça lembro quais são as glossicar e quais são as siristicar. Né? Você pesquisaria e você descobriria. Aí aqui outras coisas que ele já mostrou lá no outro livro. É interessante vocês poderem revisar isso aqui. O conteúdo dessa semana deveria ser o capítulo 3, mas como a gente está voltando assim, ainda está terminando assim a prova, né? A gente pode deixar para fazer o capítulo 3 do Atenásia para a semana que vem. Ou a gente, na verdade, eu estou falando como se a gente estiver terminando a aula, porque eu sempre fico com essa impressão que a aula é só 2 horas, mas com vocês a aula é um pouco maior, né? Então, na verdade, a gente pode fazer a pausa agora e voltar depois com o Atenásia. Tudo bem? Então, dê uma olhada aqui nesse livro novo. Eu acho que ele vale a pena vocês darem umas trabalhadas aí. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me dizem. O Siristicá e o Glossicar, eu não sei exatamente quais são as consoantes que entram ali naquela classificação. Agora eu fiquei em dúvida. Mas o Siristicá, com certeza, é o sigma. Tá faltando o Rho. Aí agora eu me esqueci. Aí essa aqui, olha, para poder você separar as palavras. As palavras aqui estão todas juntas, né? E você tem que ir separando as palavras. Aqui é um exercício interessante, né? Psique, filósofos, Haima, Hippo, Crités. Certo, acho que é Hipocrités, né? Não é bem isso que é hipócrita, né? Aristóteles, Naos, Litos, Astron, Aegyptos, Agorá, Anthropos, Sigma, Matemática, Caligrafia, Hipóteses, Geometria, Alfa, Mitologia, Astrologia, Biblion, Calliope, Alexandros, Angelos, Enigma, Teatron, Etiopia, Anaimia, que é anemia, né? Anaimia, Hipódromos, que é o hipódromo, Tragodia, que é a tragédia, Kitara, que é a cítara, que dá origem de guitarra, né, pra gente. Dinasteia, que é a dinastia. Musa, Enclesia, que é a assembleia, a igreja. Energeia, energia, né, por uma potência, né. Pandora, caos, diálogos, periferia ou periferia, ironeia ou ironia, idilion, ou melhor, eidilion, que é o idílio, Sofia, Polis, Xenos, Episodion,
didáscalos, métodos, acuo, e aí vai, eu cansei. Deu 10 horas, ego mito alfa, caeto ômega. Frase de Jesus. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí agora, a gente vai fazer uma pausazinha.